Olá, alunos! Esta é a nossa aula da semana 7. Nesta semana, vamos conversar sobre os sentidos das palavras e os ditos populares. Uma palavra pode ter muitos sentidos. As palavras podem ter significados diferentes, depende de como usamos essas palavras. O sentido da palavra varia de acordo com a frase, com a situação, que também chamamos de contexto, e com o tom da voz. Dependendo da forma como falamos, podemos dar um outro sentido a uma palavra. Já pensaram nisso? Vamos ver o exemplo da palavra bonito. Bonito, eu posso fazer a frase: o filho da Paula é um garoto bonito. Muito bonito, você quebrou mais um prato. Bonito é uma cidade turística do Mato Grosso do Sul. Fazer essa campanha foi muito bonito. Observem que nessas 4 situações, bonito tem significados diferentes. Na primeira, quando eu digo um garoto bonito, eu quero dizer que tem beleza. Na segunda, muito bonito, você quebrou um prato, eu quero dizer exatamente o contrário. Eu não estou dizendo que foi bonito, eu estou dizendo que foi um erro, que cometeu um erro, que foi uma coisa feia. Bonito é uma cidade turística, é o nome próprio da cidade. E fazer uma campanha foi bonito, foi muito bonito, esse bonito significa que foi algo certo, algo correto, acertado de ser feito. Perceberam as diferenças? Vamos à classificação então. A relação de sentido que se estabelece entre as palavras pode ser classificada em sinonímia ou antonímia. Sinonímia vocês já ouviram falar, não é verdade? Sinônimo. Sinônimo são as palavras que têm significados semelhantes. Eles não têm o mesmo significado, têm significados semelhantes, certo? Por exemplo, a palavra casa, eu posso usar como sinônimo as palavras moradia e habitação. Tem outras palavras que eu posso usar como sinônimos, mas aqui a gente colocou só essas duas. Feliz, eu posso usar como sinônimo alegre ou contente. Ver, eu posso usar como sinônimo olhar ou enxergar. A outra classificação é a antonímia. A antonímia nós vamos ter o antônimo. E as palavras antônimas são palavras com significados contrários, opostos. Por exemplo, clara e escura. Clara e escura são palavras antônimas. Alegre ou triste. Chegar e sair também são antônimas, certo? Quando uma palavra é usada numa frase ou numa sentença, essa palavra pode ser usada com sentido próprio, que é o sentido dela mesma, ou para representar algum outro sentido, que daí eu vou falar em sentido figurado, quando eu uso uma palavra para representar uma outra coisa. Então, por exemplo, quando eu digo, minha mãe viu uma fera perto do rio e avisou o Ibama. Minha mãe ficou uma fera quando soube que eu não fiz a tarefa. Vocês podem perceber que uma fera, na primeira frase, tem um sentido diferente de uma fera na segunda frase. Na primeira, uma fera significa um animal selvagem. E na segunda, uma fera significa brava, chateada, enraivecida. Então, na primeira, uma fera, ela está no sentido próprio da palavra. Ela está falando de uma fera mesmo, que pode ter sido uma onça. Na segunda frase, uma fera, está usando a palavra fera para indicar que a mãe ficou tão brava quanto um animal selvagem. Está usando a palavra como uma figura. Estão entendendo? Assim, podemos usar uma palavra no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Mas o que é conotativo e denotativo? O sentido conotativo é o sentido figurado. E o sentido figurado é o sentido que não é próprio, como nós vimos. Como se fosse uma figura que representasse outros sentidos ou sentimentos relacionados a ela. O sentido denotativo é um sentido próprio, é aquele sentido da palavra mesmo, né? É o sentido da palavra, é aquele para o qual a palavra foi criada, é o sentido real.
Quando eu uso o sentido conotativo numa frase, eu estou fazendo uma conotação. E quando eu uso o sentido denotativo numa frase, eu estou fazendo uma denotação. Tá dando para entender? Vamos refletir então. Você já percebeu que usamos esses diferentes sentidos das palavras o tempo todo? É muito comum nós usarmos sinônimos e antônimos e também fazer uso do sentido conotativo das palavras. Os xingamentos, por exemplo. Pense, as palavras estão no sentido próprio ou figurado quando nós usamos uma palavra num xingamento? Os escritores, os poetas e compositores, quando produzem seus textos, eles também fazem uso do sentido conotativo das palavras, como se brincassem com as palavras e seus sentidos, para ficar um texto mais bonito, mais melodioso. Vamos ver mais alguns exemplos. Lembrem-se das leituras que fizemos. Quando lemos Botando para Quebrar, quando a mulher quebrava a louça, era no sentido real. Quando ela dizia que estava botando para quebrar e ela quebrava a louça, ela estava quebrando mesmo. Quando o gerente brigou com um funcionário e foi dito que ele botou para quebrar, era no sentido figurado. Ele estava dando uma bronca, estava botando para quebrar no sentido conotativo. No texto A Mala de Hannah, nós temos essa frase logo no início. Hannah e Jorge sentiam que seu mundo ficava um pouco menor. O mundo pode encolher? Não. É claro que essa expressão, o mundo fica um pouco menor, é o sentido conotativo, é um sentido figurado. Está dando a ideia de que sente como se o mundo encolhesse, mas o mundo não está encolhendo de verdade. A casa do Vinícius de Moraes, é realmente possível uma casa não ter paredes? Não ter teto, não ter chão? Não, né? Tudo isso é sentido figurado. Ele está mostrando que pode ter outros lugares que a gente usa como uma casa. Por exemplo, tem pessoas que moram embaixo da ponte, em bancos de praça. Então, eles podem falar que aquele banco da praça é a casa deles. E nessa casa não tem chão, não tem parede, não tem teto, não tem banheiro. Nossa Casa, que é a música do Mundo Bita, que nós também vimos na semana passada. Lembram do verso? Cada mundo cabe em cada casa. É possível o mundo caber numa casa? Não. Isso é uma figura de linguagem. O que está significando esse mundo? Não está falando do planeta, do mundo planeta. Está falando do mundo das coisas diferentes. Porque dentro de uma casa nós podemos ter coisas de vários países, como se o mundo todo estivesse dentro da nossa casa. Então, é um sentido figurado. Vamos ver mais alguns exemplos para poder entender. Vejam essas frases. A expressão destacada está no sentido conotativo ou denotativo? Vamos fazer juntos essa? Meu tênis é uma porcaria. Sempre aperta meu pé e mancha minha meia. Vamos pensar, o que significa porcaria? Porcaria entendemos como alguma coisa que não presta, que não funciona, certo? Mas se eu for olhar a palavra porcaria, ela deriva da palavra porco. Então, porcaria é aquilo que o porco faz, é a sujeira do porco. A sujeira do porco é uma porcaria. E agora, o meu tênis é uma porcaria. Eu estou realmente dizendo que o meu tênis é a sujeira do porco? Não, eu estou dizendo que ele é tão ruim quanto a sujeira de um porco. Perceberam? Então, nós temos o sentido conotativo. Isso mesmo. Nas próximas frases que nós vamos ver, tentem responder antes de revelarmos a resposta. Olha só. A cobra é um animal peçonhento. João é cobra no videogame. Joga muito. Em qual das duas frases o sentido é denotativo e conotativo? Uma é denotativo e a outra é conotativo. Vocês já perceberam, né? Quando eu falo a cobra é um animal peçonhento, eu estou falando da cobra de verdade, então é denotativo, certo? Quando eu digo que João é cobra no videogame, eu quero dizer que ele é muito bom. Então isso é um sentido conotativo. Só tinha pepino na salada de hoje. Só tinha pepino para resolver na empresa.
Perceberam a diferença aqui? Quando eu digo só tinha pepino na salada de hoje, eu estou falando de que pepino? Isso mesmo, da verdura. Então, quando eu falo pepino na salada, eu estou falando do pepino mesmo, o sentido é denotativo. Agora, quando eu digo que só tinha pepino para resolver na empresa, esse pepino eu quero dizer que só tinha problemas, coisas difíceis, que é o sentido conotativo. Está começando a entender? A partir desse sentido conotativo, nós vamos ter o que vamos estudar a seguir, que são as figuras de linguagem. Vamos a elas? Como já vimos, o sentido conotativo é o sentido figurado de uma palavra. E figurado tem a ver com figura, e a figura de linguagem. Então, quando eu uso o sentido figurado da palavra, essa palavra que está no sentido figurado, eu digo que é uma figura de linguagem. Figura de linguagem, então, é um recurso que o escritor usa para dar mais expressividade a seu texto, explorando as possibilidades de sentido das palavras. Nós vamos ver hoje duas figuras de linguagem, tá? Duas figuras básicas. Na próxima videoaula, nós vamos ver outras figuras de linguagem, além dessas, tá? Então, nós vamos ver a comparação e a metáfora. A comparação é uma figura de linguagem também. Vocês lembram? Comparação nós vimos lá no adjetivo, mas ela pode ser usada como uma figura de linguagem também. Então, vejam os exemplos da comparação. Jonas nada como um peixe. Se eu tenho Jonas nada como um peixe, eu estou comparando Jonas a um peixe. Você é boa que nem um anjo. Essa expressão que nem eu posso substituir por como. É uma expressão coloquial que nós usamos no lugar de como. Meu amor é tão quente quanto o fogo que arde. Meu amor é tão quente quanto o fogo que arde. Esse tão quente quanto nós vimos lá do adjetivo. Também é uma comparação, certo? A metáfora agora, vocês vão ver com essas expressões que estão aqui como comparação, elas podem ser transformadas numa metáfora. A metáfora que nós vamos ver, a gente diz que é uma comparação direta porque ela tira alguns elementos. Observem, em vez de eu dizer Jonas nada como um peixe, eu digo Jonas é um peixe. Perceberam? Se eu digo Jonas nada como um peixe e tem esse como, é comparação. Se eu digo Jonas é um peixe, é metáfora. Você é boa que nem um anjo, é comparação. Você é um anjo, é metáfora. Vocês já devem ter ouvido essa metáfora muitas vezes, né? Meu amor é tão quente quanto o fogo que arde, é comparação. Meu amor é fogo que arde, é metáfora. Perceberam a diferença entre uma e outra? Então, hoje nós ficamos por aqui. Mas tem muita informação, não é verdade? Vamos organizar esse nosso aprendizado? Então, em seu caderno, você deve colocar a data e logo abaixo o título, os sentidos das palavras, que é o título dessa nossa videoaula. Então, você deve copiar e responder as perguntas abaixo. Assim, você terá um resumo do tema que estudamos hoje. Então, olha só. Número 1. O que é sinônimo? Dê exemplos. O que é antônimo? Dê exemplos. O que é sentido conotativo? O que é sentido denotativo? O que é uma figura de linguagem? E dê exemplos de comparação e metáfora. Tudo isso vocês têm aqui. Se vocês fizerem essas perguntas colocando a resposta, vocês vão ter um resumo desse assunto, certo?